Bem-vindos ao Burn Upcast, o seu ecossistema de saúde mental, emocional e comportamento. Nós temos um propósito muito claro que é unir saúde física e mental, levando até vocês informações de relevância e qualidade para a tua vida, saúde e dia a dia. Eu sou o Dr. Marcial, médico, e você já deve ter escutado que em algum dado momento da vida, os filhos viram os pais. E é sobre isso que vamos falar hoje, o envelhecimento dos nossos pais. Inclusive tem um termo que está sendo muito usado hoje em dia, que é a geração sanduíche. Os adultos que estão cuidando dos seus pais e também dos seus filhos. O envelhecer, por si só, em algumas situações, já pode trazer alguma série de desconfortos, tanto para quem envelhece, mas para quem também vai ter a responsabilidade de cuidar dessa pessoa. Desconfortos que podem evoluir para medos reais, angústia, pressão psicológica e emocional, além de desgaste físico e também mental por todas essas atribuições que cabem ao cuidador. E o Burn Upcast de hoje traz para contar essas experiências, vivências e debater esse tema a Lívia Azevedo, que é advogada, mora em Santos, tem uma filha de 23 anos e hoje é responsável pelos cuidados com a mãe, e a doutora Vera Lúcia, doutora em Ciências da Saúde, mestre em Neuropsicologia, com atuação no atendimento ao idoso. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigada. Eu sou a Lívia, a filha que cuida da mãe. Minha mãe tem 89 anos. Eu acho esse tema aqui, esse nosso debate importantíssimo. É uma matéria que a gente vê cada vez mais em pauta, né, em vários momentos da vida, e eu estou muito feliz de estar aqui e contribuir. Obrigado. Eu sou Vera, eu trabalho com envelhecimento na Escola Paulista de Medicina já há mais de 25 anos. E lá nós trabalhamos o estudo do envelhecimento, dos diagnósticos diferenciais. E, além do diagnóstico, a gente trabalha também com a intervenção não farmacológica, né, que seria a reabilitação neuropsicológica para esses quadros demenciais. E trabalhamos com a família também. Então, o atendimento é para o paciente e para a família. E eu acho de extrema relevância, importantíssimo. Estou muito feliz em estar aqui, porque é esse tema. Nós estamos vivendo um envelhecimento no Brasil e no mundo, né? Houve uma inversão da pirâmide. Nós temos muito mais idosos hoje no Brasil do que crianças. E precisamos de ter esse entendimento do que é, sim, cuidar dos nossos pais e dos nossos idosos, né? Isso é algo que a Europa já vinha vivendo, né? Essa mudança na pirâmide, com uma parcela maior da população de idosos, e agora a gente está vivendo isso aqui no Brasil também, né? E o boom, né? Nós estamos vivendo uma avalanche de diagnósticos, né? De demência. Demência é tudo, é o síndrome, né? Onde há uma progressão, né? Uma doença progressiva e degenerativa. As pessoas não poderiam viver um pouco mais, né? Sem a demência, sem o estado, né, sem ter essa demência instalada no cérebro, se houvesse mais podcasts como esses de vocês, para que a gente pudesse, sim, colocar o que é uma fase antes de ser instalado o quadro demencial, né? Então, a gente tem aí o declínio cognitivo leve, onde a doença não está instalada no cérebro, né? E as pessoas poderiam, hoje a gente trabalha com esses quadros na universidade e atende essas pessoas para que haja esse diagnóstico, né? E a orientação, não tem medicação, mas tem toda a parte não farmacológica, onde o indivíduo que tem esse declínio pode sim se manter bem e funcional por muito mais tempo. Pensando em pessoas que têm famílias, né? Ali a Lívia está colocando aqui da mãe, né? Então, pessoas muito próximas, como os pais, é muito importante fazer uma avaliação neuropsicológica cedo,
né? Para Uhum. fazer, para que para que a gente possa entender essa base, né? Essa linha de base, como está esse cérebro e fazer orientação para essas O pessoas. objetivo do Burn Upcast é justamente esse, é informar, e vocês estão aqui para ajudar, transmitir essas informações, essas experiências, vivências, porque com certeza vão ajudar outras pessoas. Lívia, você cuida da sua mãe, como você Sim, disse, ela tem 9. 89, tá. Há quanto tempo começou essa dependência dela intelectual, física? Conta um pouquinho pra gente, como é que era também a vida dela antes. Sim. Bom, a dependência da minha mãe começou pela intelectual. A parte física veio um pouquinho depois e ela não ligada, não decorrente ao Alzheimer. Uhum. É uma questão que ela tem física com coluna e tal, e que no final veio até ajudar, depois eu explico. Mas isso começou em uns 11 anos, foi em 2014, e a minha mãe, antes disso, era uma pessoa extremamente autônoma. Para vocês terem ideia, quando ela com 55 anos, portanto, sei lá, uns 20 anos antes dos primeiros sintomas, ela resolveu que ela ia morar nos Estados Unidos. Ela fechou a vida dela aqui, me convidou para ir, obviamente, né? Meus irmãos mais velhos já estavam, enfim, encaminhados na vida. Eu estava fazendo faculdade e ela foi para os Estados Unidos e arranjou emprego, e arranjou casa. E depois ela voltou para o Brasil, depois do 11 de setembro, e arranjou um namorado pela internet, foi conhecer o canadense. Então, minha mãe era uma mulher que, apesar de ser de uma geração dos anos 30, 40, ela era muito à frente do seu Uhum. tempo. Então, perceber os primeiros sinais, ela percebeu os primeiros sinais. E ela falou: Nossa, eu quero falar uma palavra, mas vem outra. Eu quero falar elevador, mas vem estante. Tá estranho. E ela não falou mais nada, mas eu comecei a ficar mais atenta a isso, né? Então, os primeiros sinais vieram assim, dos 2014, com poucos esquecimentos, e me foi explicado pelo primeiro neurologista que o fato da minha mãe ter tido uma vida muito ativa e muito autônoma fez com que ela trabalhou, né? Nesse tempo que ela foi para os Estados Unidos, ela se manteve trabalhando até os 67 anos, mas muito, muito ativa. E ele falou, ela teve uma reserva cognitiva muito grande. Então, ao contrário de alguns casos, e isso é muito importante de falar, que aqui eu vou relatar o caso da minha mãe, mas cada caso é um caso. Sim. Então, é importante falar isso. Não procurem as mesmas coisas no que eu estou relatando aqui. Mas o caso da minha mãe foi muito atípico, porque ele veio como se fosse em degraus, né? Ele não veio numa Linha reta, reta. né? Exatamente. Então, ele veio em degraus. Ela piorava, aquilo parava. Então, aos poucos que a gente foi lidando com isso. Isso também às vezes atrasou um pouquinho a procura por ajuda. Não, de forma nenhuma. No primeiro momento que eu percebi, eu já notei que aquilo não era normal. Uhum. Como a minha mãe tem um quadro de ansiedade muito grande, eu não coloquei isso para ela em nenhuma forma. Até hoje, ela não sabe do quadro dela. Mas nós não colocamos isso. O próprio médico, quando nós conversamos, ele falou assim: isso não vai ajudar em nada no tratamento dela, mas sim vamos estudando isso a cada passo e vamos vendo como ela fica. Então, a minha mãe tinha uma liberdade vigiada, né? Uhum. Eu não poderia, por conta do perfil dela, porque ela foi muito autônoma, porque ela foi muito independente e tal, ela não suportava Não, controle sobre a vida dela, entendi. de forma nenhuma. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, sim, eu vou cuidar disso. Então, num primeiro momento, é um baque, porque você não espera que uma mãe tão autônoma, tão, né, livre, agora comece a trazer esses sintomas. E eu falei, não dá para fugir disso, a gente vai ter que encarar. Então, eu acho que a assertividade foi a primeira coisa que eu
que eu tive naquele momento e de encarar isso como uma realidade e de que a gente vai ter que cuidar. Agora, com respeito. Eu nunca vou fazer algo que a minha mãe não aceitaria. Uhum. E, por vezes, eu vou fazer algo que é uma liberdade vigiada, em que ela acha que ela está livre, mas eu estava falando com o médico por trás, aí ele chamava ela até o consultório para uma consulta, mas fui eu que liguei. E nessa época eu ainda morava em São Paulo. Certo. Eu acho que deve ter representado tudo isso um grande choque para você, até por toda a personalidade da tua mãe. Mas como você enxerga essa mudança de papel, passando de filha para cuidadora e assumindo essa grande responsabilidade? Num primeiro momento, realmente, foi um baque. Eu não esperava ter que fazer isso, até por conta desse contexto todo, esse perfil que eu relatei aqui. Mas a minha mãe sempre foi muito presente, muito corajosa. E eu assumi porque eu sabia que os meus irmãos mais velhos, por perfil deles e questões psicológicas mesmo, né? Eles não teriam a força psicológica para cuidar disso. E não é que eu seja melhor que eles, mas naquele momento, quem menos desabou fui eu, Uhum. né? Com a notícia. Então, eu senti muito, mas eu fiquei focada em como seguir daqui para frente. E a minha decisão foi de levar isso com leveza. A minha filha, por exemplo, que você citou, que hoje tem 23 anos, na época ela era adolescente. E ela viu aquela avó muito ativa, que cuidava dela enquanto eu viajava a trabalho, que estava sempre à frente do seu tempo. E a minha filha ficou muito mal quando ela viu a avó assim. E aí eu lembro de eu conversar com ela, eu falei, olha, nós temos duas opções. Ou a gente leva isso com muito peso, muita tristeza, ou como a vovó gostaria que fosse, né? Se ela tivesse noção do quadro dela, que a Uhum. gente levasse isso, não é ficar alienado, né? Você está vivendo o momento, você está consciente, mas com uma leveza. Então, por Optaram por exemplo, respeitar a história e dela, né? respeitar a história dela. É muito respeito e leveza. Eu acho que foi isso que a gente decidiu naquele momento. Por exemplo, ela se confundia com alguma coisa. E aí nós íamos juntos, nós não ríamos dela, mas a gente ria junto com ela. Uhum. Falava, não, mãe, imagina, isso aqui é o copo de não sei o quê, mas vamos embora. Então, assim, não falando, imagina, você está errada, de onde você tirou, mas rindo, falando assim, é normal, né? Se atrapalhar e se esquecer e entrar no mundo dela. Eu acho que isso foi muito importante. Ao longo do processo e no começo também a gente percebeu que ela estava com sintomas mais leves, mas ao longo do caminho e do processo a gente precisou entrar no mundo dela e não tentar fazer com que ela entrasse no nosso, porque isso não acontece com a doença de jeito nenhum. Exato. Teve um ponto aqui que você abordou, eu queria até escutar isso da doutora Vera. A Lívia comentou sobre a diferença de como os filhos e as mulheres, as filhas, elas interpretam, assimilam essa situação. Você acha que na maioria dos casos do que você vê como profissional, essa responsabilidade acaba ficando mais com as mulheres, elas estão mais preparadas e mais fortes para assumir essa situação do que os homens? Sim, as mulheres, em toda essa experiência, né, nossa, lá na escola paulista, o que a gente vê, sim, são as filhas, e em alguns casos, nós já tivemos casos de nora assumindo os cuidados, entendeu? Sim, são A minha as mãe cuidou muito filhas. tempo do meu avô. É. E eu queria só colocar, Lívia, algo muito que você traz né, de uma forma com muita propriedade, quando você fala do início, né, da tua mãe e que e o quanto vocês deram esse suporte emocional, isso é extremamente importante, né, porque a tua mãe tinha consciência, né, ela sabia, porque nós temos alguns casos
de pacientes que eles não têm consciência, mesmo na fase inicial. E isso é a anosognosia, é uma alteração cerebral mesmo. Eles não reconhecem as perdas. E assim, tá tudo bem, não tem. Falhei, mas me esqueci, mas todo mundo esquece. Ela chama a atenção, a palavra não vem, estou trocando, né? E eu só queria colocar algo aqui que, quando eu falei do diagnóstico precoce, né? Porque assim, além do diagnóstico médico, a gente pode sim procurar até solicitar, conversar com o médico, se não for solicitado, uma avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica, porque quando a doença vem e se instalar no cérebro, há pelo menos 15 anos ela deu sinal. Tua mãe, com um nível, né, muito alto, muita reserva cognitiva, nível intelectual alto, muito estímulo nesse cérebro, o que acontece? Ela começa a usar mais recursos, usar mais estratégias, e aí quando chega esse momento que ela troca, né, a doença já estava ali. Já existia A doença já estava anos. ali. Entendeu? Então, e é isso mesmo, começa a se atrapalhar nas atividades mais complexas. É a administração financeira, né? E aí, assim, buscar uma avaliação neuropsicológica. Gente, isso eu chamo muita atenção, porque a avaliação neuropsicológica, ela vai além do diagnóstico diferencial. Ela traça, ela mostra o cérebro em funcionamento. Então, ela mostra como o cérebro resolve situações do dia a dia. Ela mostra quais são as estratégias que estão presentes e por que ele não está resolvendo, né, usando aquela estratégia de forma eficaz. E o que a gente faz? Quando a gente faz a avaliação neuropsicológica, a gente faz essa leitura funcional do cérebro, porque quando você faz uma ressonância, você vê as estruturas. Quando você faz a avaliação, você vê o cérebro em funcionamento. Né? E aí a gente consegue, lá no início, num declínio cognitivo, dizer, olha, tem sim um rebaixamento aqui. É possível você usar essas estratégias, você vai manter esse cérebro funcional por mais tempo, né? E não só, eu estou falando, além disso, a gente precisa chamar atenção para a atividade física. Sim, É muito sem importante a dúvida. atividade física. Alimentação, amigos. Nós temos pesquisas que falam da importância da relação social, né? Os relacionamentos para a saúde mental, né? Sim. Então, o que a Lívia traz, assim, a experiência dela é a fotografia de tudo que eu vivo, né? Como profissional durante todo esse tempo. E é por isso que eu chamo a atenção. É necessário não só medicar, é necessário toda a parte não farmacológica. Porque quando a gente faz essa intervenção, a gente trabalha a família. E aí, como a Lívia traz, né, há uma solidão, né? Porque, assim, a solidão de minha mãe olha para minha mãe toda, né, como era capaz, toda a autonomia, e hoje estou eu, ela, minha filha em casa, e né, quando você vai para os centros, o SARI, a gente tem esse serviço onde a gente trabalha com os familiares em grupo, então a gente faz não só orienta, mas dá todo esse suporte emocional, né? E dá essa direção, né? De como lidar com essas dificuldades, que inclusive o filho, né, como a Lívia traz, assim, você vai abrindo mão, né, de muitas das suas atividades para dar esse suporte. Quando você vai nas nossas orientações, a família é um sistema, então traz os irmãos, vamos pensar juntos, vamos dividir tarefas, né, mesmo numa fase bem inicial. E você abordou um tópico que é de extrema importância, que é a realização do exercício físico. Eu guardo uma frase comigo que é: o cérebro, ele não vive só de leitura, ele precisa de outro tipo de exercício, e é o exercício físico. É isso. Hoje a gente vive também uma epidemia de idosos com falta de força muscular, Sim. vivendo com sarcopenia. Então, a associação de exercício com saúde mental é extremamente importante. É isso mesmo. Lívia, você comentou que
foram com trocas de palavras que você foi percebendo que havia alguma situação errada, né? Sim. Como você contou isso para ela? Como vocês lidaram com essa situação, com essa realidade do diagnóstico? Como que foi esse momento? Então, a primeira decisão foi essa, né? Se a partir do diagnóstico, como é que a gente ia lidar com ela? E o médico falou: olha, dado o alto grau de ansiedade, por conta do perfil dela, é melhor não contar. Porque ela não vai lidar bem com isso, ela vai achar que. A doença já traz uma série de desconfianças, né? Sim. Eles desconfiam do cuidador, se está roubando. A minha mãe chegou ao ponto de desconfiar de saco de lixo, de escova de dente, coisa que ninguém vai querer, né, roubar. Mas é da doença, é típica da doença. Então, se ela já tem um quadro de ansiedade alta anterior à doença, aquilo contar para ela não ia ajudar em nada. Isso me deu, por um lado, me ajudou, por um lado, eu tive que me virar nos 30, porque eu não podia levá-la no médico e conversar abertamente sobre a doença na frente dela. Então, eu conversava com o médico, brifava, depois nós íamos, porque ele chamou, porque estava com saudade dela, por exemplo, e aí eu acompanhava, mas no começo ela não queria que eu entrasse na consulta. Então, respeitava isso. Teve momentos que um outro cuidador, né, contratado, eu trabalhando em São Paulo, e a gente tem esse cuidador maravilhoso em Santos, e ele falou assim: não, eu fui com a senhora, a sua mãe, na consulta. Eu falei: mas como é que você sabe que o médico falou? Não, ele deixou a porta entreaberta. Então, não só ele soube, mas como toda a sala de espera, mas é o jeito, porque ela não deixava de jeito nenhum. Hoje em dia, eu vou lhe dizer, hoje a gente já está falando de 14 anos, né, desde o diagnóstico. Tem uns 4 anos que ela autoriza que a gente entre na sala com ela. Certo. Para você ver a dificuldade, né? Bom, no início você deve ter guardado e sentido muita coisa, né? Sim, sim. eu- No início, ela percebia que alguma coisa estava errada, mas ela não admitia, né? Ela não ia admitir, a gente também não contava e todo mundo fazia o jogo do contente, né? Mas isso nos deu um trabalho hercúleo para não. E, de novo, respeitando ela. Eu poderia bater de frente e falar: olha, você está com isso e ponto, e acabou. Mas isso só pioraria a situação para ela e eu não acho que seria respeitoso. Achei muito boa a tua condução. Vera, a ciência tem olhado também para as pessoas que vão desempenhar esse papel de cuidador, ou o foco continua ali totalmente sobre a saúde e o bem-estar exclusivamente do paciente? Sim, hoje tem muitos trabalhos, né, buscando melhorar a saúde mental do cuidador. Nós hoje, por exemplo, lá o que a gente sempre, desde o início, a gente está lá na escola. Então, esses 25 anos, são 25 anos trabalhando com pacientes e cuidadores. E esse sempre foi nossa preocupação. E a ciência hoje vê a importância, sim, de cuidar dessa pessoa que está ali, né, dedicando a sua vida para cuidar do seu ente querido, né? E é exatamente isso. As orientações. Hoje, né, a gente tem, eu trabalho, a gente tem um grupo de ensino e trabalho, esse grupo é só para profissionais, né, da área de saúde. E a gente trabalha com né, nesse âmbito também, de que tratar o cuidador, por isso que a gente tem esses grupos de cuidadores, porque a importância de cuidar dessa saúde e orientá-lo, conscientizar essas pessoas de que precisa delegar, precisa abrir, sabe, chamar, e se não tem irmão, se abrir, sabe, abrir fronteiras, né? Ver quem pode estar ali, o amigo, não tem dinheiro, o dinheiro é muito curto, mas como é que a gente pode abrir essas fronteiras e pedir ajuda, né? A gente tem trabalhado muito, tem algumas dificuldades, que, por exemplo, alguns familiares, né,
eles querem cuidar, né? Só eles. Então, assim, a gente precisa... E a gente vai trabalhando essa questão emocional, de que sim, ele te ama, você o ama, mas você não aguenta. Porque, para vocês terem uma ideia, a morte em cuidadores principais, o que a gente tem na ciência, nas pesquisas, o número de mortes em em cuidador principal é altíssimo. Infarto, AVC, síndrome do pânico, né? As doenças Daí a psiquiátricas. importância de um grande suporte e atenção Isso. profissional para estes cuidadores. Exatamente. Por isso que a gente faz esses grupos. A gente trabalha com esse suporte emocional. Porque, assim, quando a gente fala do trabalho com os cuidadores, quando a gente fala de reabilitação neuropsicológica, traçar um programa de intervenção, pensando em atividades da vida diária, porque trabalhar com essas pessoas que têm alteração, né, uma demência instalada, pensar em atividades de vida diária. Isso que a gente tem, para mantê-los bem dentro do sistema familiar, né, com seu papel, desenvolvendo o seu papel. Claro que a gente vai fazer toda essa adaptação e treinar e orientar o familiar. Porém, o que a gente precisa é tratar emocionalmente esse familiar, porque quando eu falo de reestruturar a rotina do paciente, você está falando da rotina da pessoa que cuida. Então, se você não Sim. cuida de toda essa questão emocional dessa pessoa, ela vai adoecer. Então, assim, a gente tem toda essa preocupação, né? Eu sempre falo, a nossa preocupação é maior com o cuidador, essa é sempre a minha frase, do que com o paciente. O paciente está muito bem assistido, né? Ele tem o médico, ele tem né? Ele Tá tem repetindo exames ali, toda uma ele tem toda a cadeia. rede. E Exato. o cuidador, olha, ele tem a solidão, né? Nós temos uma pesquisa também, o doutor Rodrigo Schutz, ele está com um trabalho que exatamente, porque ele foi, né, da Associação Brasileira, presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, e ele faz hoje um trabalho voltado à solidão e solitude. É um trabalho espetacular, né? Porque exatamente pensando nessas pessoas, né, que vivem esse momento aí de cuidado. Lívia, já que a gente está falando aí um pouquinho mais desse cuidado com o cuidador, como que o suporte dos profissionais de saúde que cuidam da sua mãe influencia na sua confiança e tranquilidade para lidar com ela e com a doença no dia a dia? Olha, eu estava aqui ouvindo a Vera e cada palavra que ela falava introjetava na minha vida, né? Eu ia achando feito um Eu tava vendo quebra-cabeça, todas as cada suas expressões pedacinho eu estava faciais. olhando. Você Eu percebeu? estava percebendo. Porque eram pecinhas que encaixaram na minha vida perfeitamente. A palavra que ela falou de delegação, num primeiro momento, e eu acho que até eu ter tido os problemas que eu tive, você não quer delegar. Eu precisava de funcionários em Santos, porque eu estava com a minha vida aqui, eu, meu marido, minha filha em São Paulo. Mas, num primeiro momento, você não quer delegar o trabalho, o cuidado com a sua mãe, porque ela nunca delegou o cuidado com você. Então, você acha que você tem que dar conta. Como é que você não vai dar conta? Só que não dá, né? Então, e eu lembro quantas vezes meu marido, até recentemente, ele oferecendo ajuda, e eu achava um absurdo o genro ter que cuidar de alguma coisa com a minha mãe. Eu falava, não, eu dou conta. Eu vou dormir lá com ela, eu vou. O cuidador faltou, teve algum problema, eu vou. Então, isso foi espetacular. Em relação à sua pergunta, confiar em quem estava cuidando, né? Primeiro, o cuidador principal, eu tive uma grande sorte, porque ele cuidou do meu pai. Já era E conhecido. então já era conhecido, já estava na família há alguns anos, então a questão de confiança, ok. Depois, as outras pessoas não são exatamente cuidadores, mas são pessoas que estavam ali
no dia a Uhum. dia. Então, uma diarista que a gente teve Você que acaba tendo treinar, uma rede de Uhum. apoio. que é uma rede de apoio, né? Mas você não é nem desconfiança da pessoa, é uma questão de será que ela vai conseguir? Então você tem treinamento que você tem que Uhum. colocar a pessoa para Uhum. fazer, é acalmar, Uhum. porque elas não se sentiam preparadas, Uhum. morriam de medo de alguma coisa acontecer com a minha mãe, né? Ao passo que um cuidador profissional, Uhum. né, eu acho que estaria mais preparado, mas essas são as pessoas que a minha mãe, de novo, é respeitar a vontade dela, são as pessoas que ela confia. Eu poderia contratar, à medida que o dinheiro desce, né, no orçamento, pessoas muito mais preparadas, mas é aquela pessoa que está com ela há 10 anos que ela confia. É aquele cara que está na família já há mais de 6 anos que ela confia, né? E mesmo assim, ressabiada. Por que que ele tem que estar aqui comigo? Eu vou no banco sozinha. Não, mas é porque está tendo muito assalto em Santos. Então, Uhum. o problema não é você, é lá fora, né? Então, Tem que ter uma é, forma de é abordagem, uma né? forma de abordar diferente. Então, eu acho que a minha questão da confiança foi nisso, se as pessoas estariam preparadas para o que ela vai precisar, né? Vera, até que ponto a sobrecarga de cuidar dos pais pode levar ao desequilíbrio psicológico e físico do cuidador? É comum desenvolver, então, quadros de estresse, ansiedade, depressão, estafa física e mental? É comum. Então, quando a Lívia traz. Maravilhoso, tá? Tô amando estar aqui, vocês não têm noção. Porque a Lívia, ela traz, né? Ela traz exatamente essa experiência, essa vivência com a mãe, quando só eu sei cuidar, né? É o amor, né? Então é exatamente assim. Eu sempre falo para eles, né? Para os pacientes, eles falam, mas não precisa, Vera. Por que ela precisa estar? A minha filha tá agora quer ficar comigo direto, agora, ou então quer colocar alguém para. Eu falo, sabe qual é? Eu vou te responder. Sabe quem é responsável por isso? A culpada é você. Você ensinou a amar. Quando você ensina a amar, eu falo isso, né? Boa Aí, abordagem. eu falo isso, você ensina a amar. E é verdade, Marcelo. O amor faz isso, faz com que a gente queira estar junto, tenha medo de Cuidar. perder, né? O medo de perder. E aí eu sempre, né? Eu amo, né? Estar com eles, porque eles me trazem, sabe? Essa, eh, essa vontade de quero ser o que eu sempre fui, né? E caminhar com eles e mostrar para eles que você pode ser. Mas a gente pode fazer um pouco diferente. E é isso que eu mostro para os filhos. A gente pode colocar uma pessoa para que você tenha qualidade de vida e para que você possa ficar mais tempo com a sua mãe, né? E quando você estiver com a sua mãe, você possa estar por inteiro, com saúde mental. O impacto é imenso. Eu já tive não só mais de uma pessoa, eh, um marido, um esposo que fez um AVC e aí com sequelas graves, uma filha teve um infarto, porque, sabe assim, e a outra teve também um AVC. Porque não quero deixar a dificuldade, e assim, só eu sei fazer. E aí é todo esse trabalho nosso, do profissional, de mostrar que sim, você sabe, mas a gente pode dividir o nosso conhecimento e dar qualidade a Que eles. tipo de estratégia você acaba usando ali para convencer a pessoa, estratégia ou atividade que ela precisa ter esse autocuidado para ajudar a aliviar a tensão do dia a dia, para que ele não se negligencie como uma pessoa, como um indivíduo mesmo? Uhum. Então, e aí a gente, nesse nosso trabalho, né, tanto porque quando a gente trabalha com as famílias, né, a gente já vê, porque primeiro, a gente já faz uma avaliação de sobrecarga emocional, é uma avaliação científica mesmo, a sobrecarga emocional, o estresse, a ansiedade e a depressão. E aí fica ali, é fato, tá? Não tem como ela fugir daquilo. Olha,
olha como está você. Então, vamos ver como está a qualidade de vida. 24 horas com a mãe, não afastou-se dos amigos, né? Não sai mais para tomar um café com um amigo, quase não vai em casa, o marido começa a reclamar, a pessoa tem sim alguns choros, né? E aí o trabalho é aí. Então vamos lá, vamos pensar. Tem um adoecimento aí. Então a gente precisa delegar. Vamos pensar e a gente faz juntos. Vamos pensar o que é possível ser feito. É possível colocar um cuidador? Tem, né? A gente tem que pensar na parte financeira também. Quando a Porque é pessoa caro, vê, sim, né? Então, assim, o que é possível? É possível colocar um cuidador? Ou a gente pode, normalmente a gente chama, em geral, a família inteira, os irmãos. Então, assim, não dá para colocar, não dá para eu ir. Então, a gente negocia, né? Então, tá. Então, a gente vai se ratear, consegue pagar um cuidador? Então, a gente vai conseguir pagar um cuidador. E, ao final de semana, cada um, a gente faz isso, a gente faz planos com eles, a gente senta. Então, cada final de semana tem 4 filhos. Cada final de semana, um vai cuidar, né? E a gente vai trabalhando e mostrando para a pessoa que existe uma vida. E isso é muito... Porque a gente tem todo um trabalho psicológico, emocional, né? A minha formação é psicologia. Eu sou psicóloga de base. Eu fiz neuropsicologia, fiz neurociência, mas eu sou psicóloga. Nós somos psicólogos, a equipe. Então, a gente vai trabalhando essa questão né, do resgate da pessoa, né? Então, vamos resgatar. O quanto você pode continuar dando o melhor de você se você cuidar de você. E quando a pessoa vê o que ela preencheu, as respostas, A e gente você faz juntos. aponta isso visualmente, aí você consegue convencer Você que sabe, você também precisa de cuidado. Você sabe, quando a gente faz isso, a gente não entrega a escala para eles fazerem. Uhum, A gente faz junto. faz junto. Então, a gente vai. É essa conversa que nós estamos tendo aqui. E aí sabe, essa autopercepção. Aí há muito choro, e aí vai havendo esse reconhecimento de que sim, eu estou precisando de ajuda. Né? E é todo um trabalho bem, sabe, de mergulho interno, o quanto você merece, né? Você merece se cuidar. E aí a gente faz vários projetos, vamos pensar não posso, Vera, não dá para pagar uma academia, não tem problema, a gente vai fazer, vamos pensar numa caminhada, vamos pensar no Atividades ao ar parque. livre. Sim, sim. A gente faz esse trabalho junto com eles, porque a nossa preocupação com o cuidador é como eu falei, sabe, é a principal, porque nós já acompanhamos vários danos, né, muito cerebrais, né, de doença mental e mortes mesmo. E isso é dado de pesquisa, então nossa preocupação é essa, né? Perfeito esse trabalho. Lívia, e você teve algum episódio de pico de estresse, alguma ansiedade provocado pela pressão de fazer o melhor para sua mãe e ainda lidar com as outras responsabilidades, sejam elas profissionais, esposa, mãe, dona de casa? Isso gerou algum tipo de dano no seu estado mental, Nossa, emocional? total. Eu tive 2 episódios de burnout sérios. Eu não recuperei, se eu te disser que eu não recuperei o meu cognitivo 100% depois disso. E tive, não foi bem um burnout, mas foi uma crise de ansiedade também ao longo desses anos. Por mais que eu tenha encarado o processo, decidido do começo, levar isso com leveza, eu escolhi, ao invés de encarar, olha, eu estou com medo de perder minha mãe, eu resolvi encarar, eu estou me despedindo dela aos poucos. Isso eu coloquei na minha cabeça. Mas, no fundo, o que você está encarando é que a morte da sua mãe está mais próxima, né? Que algum dia ia acontecer, mas que, obviamente, essa doença veio acelerar, né?
Então, eu tive esses 2 episódios de burnout. Um deles foi bem sério, porque eu estava dirigindo para o trabalho às 9 horas da manhã e, de repente, a cabeça estava lúcida, mas o corpo não atendia os comandos. E, assim, alguém levou aquele carro até a porta da empresa que eu trabalhava. Eu passei pelo túnel do Rodoanel, ali, sinal nenhum de celular ia pegar, então você via como eu estava lúcida, né? Eu falei, eu não posso parar aqui porque o sinal não vai pegar. Então, eu tenho que continuar. E o carro foi levado até a porta da empresa e eu virei pro segurança e falei, olha, eu não tenho a menor condição de descer do carro. Aí veio ambulatório, aquela coisa, chamar o santo do meu marido, que está comigo nesse processo todo, e ele foi me buscar. Depois, outro dia, a gente buscou o carro. E outro dia eu estava em casa, assistindo televisão, e de repente o corpo foi descendo para o chão, e lá eu fiquei. De novo, lúcida, mas ele tentava falar comigo, mas para mim, eu estava gritando com ele. E ele falava, não dava para ouvir o que você estava falando. E ali foi mais um episódio. Mas eu percebi, depois do primeiro episódio, você vira expert, né? Lúcida, mas cansada, né? Lúcida, mas exausta. É assim, a minha psiquiatra me falou, é o seu cérebro te dizendo que o seu corpo não está Não tá aguentando. aguentando. Né? Então, isso é muito... E isso, desde o primeiro episódio de burnout, eu faço acompanhamento, assim, disciplinado com a terapeuta, porque antes ela brinca assim, eu ia, desabafava e voltava para a vida aparecer depois de 3 meses, né? Isso não é terapia. Terapia é você ter aquele compromisso de voltar a cada semana ou a cada 2 semanas. Então, desde então, não parei, desde final de 2018, né? Que foi quando eu tive no meio de 2018 o primeiro burnout. E medicação e exercício. É o tripé que me disseram, né? Eu não sei se está correto. Mas é medicação, terapia e exercício. É isso mesmo. Te falaram correto. É. E que mudanças você teve que fazer, você teve que realizar para não passar por isso de novo e resgatar a sua qualidade de vida? Que transformações você promoveu na sua vida e da sua família? Tá. Bom, a gente conseguiu, acho que, sei lá, se o termo é conseguir, mas com a pandemia ficou mais fácil de trabalhar de casa. E com isso, o sonho do meu marido de ficar direto em Santos se tornou realidade. E meu também, mas o meu muito mais puxado, não de voltar para a minha cidade, mas de estar perto da minha mãe. E o estar perto da minha mãe não é no sentido de não confio em quem está cuidando. Um pouquinho, um pouquinho, de querer ver quem estava cuidando, mas de ter tempo com ela. Porque eu acho que às vezes a gente esquece isso, né? Porque se eu estou me despedindo da minha mãe aos poucos, o que adianta ela estar super bem cuidada e eu não estar lá, né? Então, voltar para Santos, eu acho que foi a pandemia trouxe essa possibilidade e as nossas atividades também. Nem todo mundo vai ter isso, mas eu acho que ajuda ao cuidador estar próximo também para ter momentos de lazer com a pessoa que você está cuidando. Muito mais importante não estar também com a pessoa que você está cuidando e também ter momentos de lazer. Porque é um trabalho. Por mais que eu esteja no momento de lazer, de leveza com a minha mãe, é um trabalho. E aí, eu lembro, quando nós mudamos para Santos, nós tínhamos uma ideia assim, não, porque agora nossa vida, né, a gente vai conseguir viajar a cada 2 semanas, sei lá. Estamos na praia. Não rola, não rola. E aí, eu conversando com a minha psicóloga, ver como é importante, né, esse trabalho aqui da Vera e da equipe dela, ela falou assim, mas você está perdendo a alegria nas pequenas coisas. Você não vai ser feliz só se você for para Santa Catarina a cada vez.
E você tem que ver as pequenas coisas que estão ao seu alcance. Então a gente foi surfar, né, em Santos, que estava ao meu alcance. Eu com quase 50 anos, ele com quase 55, né? Fomos ter aula de surf, que é para a cabeça, ali você está 2 horas dentro do mar, desligado. Óbvio que eu sou super ansiosa, eu não consigo deixar meu celular nunca está desligado, nunca. Ou seja, por conta da minha filha, que já não mora mais com a gente, ou com a minha mãe. O único jeito de eu desligar meu celular é se as duas estiverem na minha casa, final do ano, alguma coisa assim. Mas no surf, você tem que ficar com o celular desligado. Então, o que eu faço com os cuidadores? Eu dou o telefone da loja onde ficam as pranchas e você consegue ligar para lá se tiver alguma urgência. Vão me chamar no meio do mar, porque senão, como é que me acham, né? Então, isso muito. Rede de apoio, que foi outra coisa que a Vera falou. Por mais que eu não possa contar com os meus irmãos, e isso acontece em muitas famílias, eu arranjei outros irmãos. E ela falou também da Associação Brasileira de Alzheimer, que a gente chama de Abras, né? Isso. E lá em Santos tem o núcleo Abras Santos, que eles trazem a parte de conversas, de orientações, de palestras, etc. E de lá nós fizemos um outro grupo que não cabia ao grupo da Abras, mas nós mesmos formamos, nós, familiares, cuidadores, formamos um grupo chamado Estamos Aqui. Um pelo outro. Isso é o nome. Estamos aqui. E ali é desabafo, é gente que está com a mãe, ou o pai, ou a sogra, quem quer que seja, internado. E a pessoa está esgotada, e a pessoa não aguenta, e ela não tem irmão ou irmã, ou tem, e não pode contar com eles por algum motivo, e ela precisa de ajuda. Ela está lá, passou Natal, Ano Novo, e já era quase Carnaval, ela precisava de um apoio. Vai alguém do grupo. A gente fala, caramba, eu tô mal, mas você tá muito pior, entendeu? Eu mais tenho uma com rede quem de deixar apoio. é realmente uma rede de apoio. E de você ver, muitas vezes, que a sua situação não é tão ruim, né? Se você consegue assistir uma televisão, um programa com a sua mãe ou com seu pai e dar uma risada de alguma coisa, mesmo que eles não estejam com cognitivo bom para entender, erga as mãos para os céus. Porque tem outro lá que está com a mãe entrando e saindo do hospital, né? Então, eu acho que isso ajuda a dar CEP às coisas, ajuda a tratar a sua ansiedade. O surf foi algo que nos salvou, realmente, nessa situação, além da terapia, além do remédio, e essa rede de apoio. Então, assim, e encontrar a felicidade nas pequenas coisas. Não precisa viajar para Disney ou para Santa Catarina, né? Não vai dar, o dinheiro não vai dar, o tempo não vai dar. Os cuidadores que você contrata também tiram férias, né? Eles também cansam. Então você precisa ter aquele olhar para quem você contratou para ver quando ele não está aguentando e falar para ele: tira 3 dias, tira uma semana. Ah, mas não são minhas férias. Tira, porque eu preciso, ela precisa e você precisa, né? Então, sei lá, ver uma agenda cultural que esteja acontecendo lá onde a gente mora. Ah, tá tendo um stand-up, tá tendo um filme legal, vai ter um show de um cara que a gente conhecia daqui de Santos. Vamos lá. São coisas pequenas que vamos sair com amigos, né? Porque senão você fica preso naquele mundo e você acha que você só vai ser feliz quando você fizer algo extraordinário. E as pequenas coisas são pontos de felicidade também. Hoje, você falando isso, parece que você já se cuida, não se negligencia, mas você sentiu que em algum momento você estava ali se negligenciando da tua vida, da tua saúde, por conta das necessidades da sua mãe? Você teve que renunciar coisas que eram importantes e que te fazem falta hoje? Hum, eu não sinto, assim, as viagens mais longas, né? Nós fazíamos isso de forma, não vou dizer rotineira, mas era uma coisa autônoma. Nós decidimos ali o que,
comandava o nosso calendário era o calendário escolar da nossa filha, como qualquer família, né? E a situação da minha mãe trouxe uma novidade. Não é bem assim, né? Quando é que a gente vai conseguir viajar para ver primos em Portugal ou, sei lá, parentes em Minas e tal? Não é bem assim. Então, tudo depende da capacidade do esquema, como ela está, do esquema de férias do cuidador contratado, que nem todo mundo tem. Eu vejo lá no grupo do Estamos Aqui, eu sou uma privilegiada, né? Tendo alguém que cuide. Outra coisa, o que você... Às vezes, sua mãe está precisando fazer um exame importante. Eu preciso estar lá. Não é hora de viajar, né? Então, eu acho que viagens são coisas que eu não consegui fazer depois que... Enfim, ela é o principal ponto da minha atenção, vamos dizer assim. Mas, Vera, ao mesmo tempo, a Lívia comentou, por exemplo, da terapia, que ela agora dá atenção, de fazer de forma mais recorrente, de hobbies, do lazer. Como que você vê tudo isso para tirar um pouco desse contexto estressante? Como você vai orientando e puxando o cuidador para ter este cuidado especificamente, não só da terapia, como ela comentou, mas na busca de outras atividades, hobbies, aliviar um pouquinho esse estresse no dia a dia? A gente vai fazendo juntos, entendeu? E nas orientações mesmo. A gente vai fazer o que tem, a Lívia traz, né? O que tem na cidade. Então, o que tem na cidade, o que é possível ser feito, a gente faz isso junto, né? Então, o que tem na cidade, né? O que é possível ser feito e que não vai, né, onerar aí, né? Então, tem um show que pode ser feito, tem um amigo que você pode chamar e vamos tomar um café na padaria. A gente vai fazendo, pensando juntos. A gente não traz, não tem um manual, Uma né? receita Mas de bolo, não né? tem. Até como ela falou, do nada foi pro surf, né? Começar algo Exatamente. novo, às vezes até impensável isso, e ela achou um caminho dela. Exatamente. A gente faz isso. E quando a gente pensa juntos de abrir aí essas fronteiras e trazer, né, pessoas para ajudar, a gente vai. E o que a Lívia falou é algo extremamente importante, pensando nos cuidadores pagos, né? Você precisa ter esse olhar, né? Esse olhar sensível, porque eles também ficam doentes. Eu tenho alguns cuidadores hoje, que estão doentes. E aí, como né, a gente atende, chamei a pessoa, né, o familiar e conversei, não dá, tá? Tem estresse aí, tem sobrecarga, precisa de umas férias antecipadas, né? Porque eles vão adoecendo. E como a gente está com eles toda semana, né? Eles vêm e a gente está ali no dia a dia, porque eles trazem tantas questões, né? De sobrecarga mesmo. A gente faz isso com né, o filho, o familiar, e chama a atenção deles para o adoecimento do cuidador. E com o cuidador, então, assim, vamos pensar, o mesmo cuidador pago, vamos pensar como que a gente vai traçar aí metas de saúde mental. A gente traça metas de saúde mental com eles, entendeu? Então, e esse é um ponto importante de se abordar, porque com esse convívio intenso aí de doenças que limitam a mobilidade ou a memória dos pais, como isso pode impactar o humor e a tolerância do cuidador? Momentos de explosão, Sim. raiva. Sim. E aí vem todo isso, essa sobrecarga. A gente vai vem a raiva e aí depois vem a culpa, né? Explode porque e na verdade eu sempre falo e aí vem a culpa e na verdade aquela explosão é sim a sobrecarga e também a dificuldade de entender porque dentro desse filho desse cuidador aí principal desse familiar tem toda uma angústia de não identificar, né? Mas o meu pai, então assim
Como que essa doença vem e tira a pessoa que eu amo em vida? Porque ela está ali, maravilhosa, perfeita, né? Você olha, se não falar, se a pessoa não falar, você não tem, você senta e acha que não tem nada. E aí tira, então a demência, que no caso a gente está falando aqui, ela tira a pessoa que você ama, tira a vida, mas ela está lá, entendeu? Então você não consegue mais conversar com ela, não tem mais aquela discussão, aquele diálogo, tem o cuidado. Então, por isso, e aí tem as explosões. Explosões vem muito antes, vem o choro, Uhum. né, reprimido, A né? pessoa está acumulando emoções e Vem tudo sentimentos, muito né? antes, né? Ah, mas é tristeza por dever. Não, é sobrecarga, É. né? Isso é Agora, muito tem um ponto importante. importante que a gente até já demos uma pincelada nesse início, que é sobre o aumento da longevidade, o aumento da Uhum. expectativa de vida. Agora, vamos levantar esse ponto. Como que fica o cuidador quando ele também já é idoso e precisa de cuidados? Você atende casos assim que o seu suporte precisa ser dobrado, o suporte de toda a equipe? É mais comum do que você imagina. É. Muito mais, é muito frequente o esposo, e até já citei no início, o esposo cuidar da esposa, a esposa cuidar são dois idosos, Uhum. Uhum. né, que, né, cuidando um do outro. Já atendo sim, a gente atende muitos casos. E o que a gente, novamente, a gente traz, porque aí quando tem filhos, os filhos estão, né, naquele momento, no auge da profissão, cuidando da vida deles. E aí a gente também traz né, essa realidade. Porque a mãe está adoecendo, né? E vocês não estão. Ai, mas a minha mãe, mas está sem paciência. Não, ela não está sem paciência. Ela está sobrecarregada. É muito mais comum esse quadro do que a gente pode imaginar. É. E acho que todo mundo tem um pouquinho alguma história de alguma vivência dessa, né? Sim. Eu, por exemplo, vou até compartilhar aqui com você quando você estava falando de viagem, São Paulo, Santos. Eu perdi o meu pai com um tipo de tumor muito agressivo e eu sabia o tempo de vida que ele tinha. Ele morava no interior de Goiás e eu no interior do Rio naquela época. Eu viajei todo final de semana de carro, ida e volta, para vê-lo até o último dia. É. Então, todo final de semana dava 2.400 quilômetros de carro. A gente não quer perder nenhum minuto, né? Nem um Então, minuto. E eu fiz isso. Todo dia. que lindo. Só que eu só tinha um final de semana para fazer isso e era uma viagem muito longa. Então, Muito bom. muitas vezes era basicamente tomar um café da manhã e voltar. É, Era isso. caramba. Lívia, me conta, como que é a relação de você com a tua mãe, vocês duas no dia a dia, a relação de vocês também com a doença? O que representam para você os momentos que estão juntas nesse papel agora invertido, você cuidando dela? Enfim, estar junto com a minha mãe hoje em dia é isso. É o que você falou da viagem para ver o seu pai num contexto completamente diferente. Mas é óbvio que quando os cuidadores saem de férias e agora está para acontecer em junho e tal, eu tenho que me reprogramar. A minha família tem que se reprogramar, não sou só eu, Sim. né? O meu marido, quem vai levar a cachorrinha na creche, porque eu não vou poder fazer, porque eu vou estar com minha mãe não pode ficar sozinha. Os nossos amigos que vinham visitar, porque quando você mora em Santos, todo mundo quer visitar, né? Não que a cidade seja maravilhosa, mas todo mundo quer ir para a praia. Só que não dá. Enquanto ela estiver lá e eu não puder deixar ela na casa dela, tem isso. Então, esses momentos com ela, mesmo no momento que eu estou cuidando, eu tento fazê-los de forma divertida. Ela não lembra mais. Às vezes eu conto coisas que ela me contou e ela não lembra mais. Sobre a nossa infância, sobre coisas que ela passou na infância. Ela não lembra. Mas eu conto e ela se diverte, né? A gente assiste programas hoje. Ela adora programas policiais, aqueles que passam aeroporto. Então, eu chego brincando, mãe, cadê seus assassinos, seus traficantes e tal?
e ela dá risada. A minha mãe sempre foi uma mãe, porque ela teve que nos cuidar de nós três. Eu com 2 anos, o irmão mais velho com 10, o outro com 9, sozinha, porque ela passou por um divórcio com meu pai biológico, era militar na época da ditadura. Então, você imagina a coragem dessa mulher. É, então, ela teve que ser uma mãe muito dura, né? Ela não era uma mãe ríspida, a gente tinha carinho e tal, mas ela era uma mãe exigente, e ela tinha que ser, porque ela era mãe e pai, né? Hoje, o papel dela, ela se autorizou a curtir os filhos. Então, ela sabe, às vezes eu testo, ela sabe que eu sou a filha, ela sabe que eu sou a Lívia. Quando eu chego, falo, oi, mãe. Ela da sala fala, a Livinha chegou e tal. Ela sabe, mas eu testo se ela sabe qual é o papel, porque eu cuido tanto dela, né? Tudo bem, tem os cuidadores contratados e tal, mas sou eu ali na coordenação, ela sabe, né? Outro dia, por exemplo, eu saí de um hospital, eu não sei o que eu tive, acho que foi uma virose, alguma coisa. Na hora que eu entrei em casa, o cuidador dela, a secadora quebrou. Então, assim, eu estou sempre ali, só que ela hoje permite. Até uns anos atrás, ela falou, o que você está mandando na minha casa, né? Ela não deixava. Mas hoje... Ela ainda me chama de mandona, mas são momentos que a gente está curtindo, né? Juntas. Ela adora que eu fique lá a tarde toda. Eu adoro ficar lá a tarde toda com ela. Porque eu sei que isso são momentos que vão ser cada vez mais raros, né? E você deu muita sorte, como você mesma disse, sobre os cuidadores, mas tem alguma forma, e eu acho que isso é importante tocar nesse ponto, do cuidador treinar mais empatia com o idoso? Tem. E você tem que fazer. Eu tive que ter conversas com eles, não no sentido de ou você faz, vai embora, não é isso, mas que eles entendessem que eu também estava no mesmo lugar, né? Nós todos estávamos no mesmo lugar. Só que é minha mãe e para eles é a dona Nelly. Cada um é de um jeito. Até para eu poder lidar com cada um, a conversa é completamente diferente. Tem o que se acha o rei da cocada preta, tem a outra que se acha o chinelo podre da, entendeu? Então, assim, você tem que trazer a autoestima de um, baixar a Baixar crista a do bola de outro, outro. sabe? E às vezes, assim, pedir desculpa de ter nascido, mas eu preciso que você faça isso, preciso que você entenda que não é, como você falou, não é a minha mãe que está te xingando. Porque a pessoa fala, eu tô com ela há 10 anos, ela me xingou aqui. Não é ela que está te xingando, é a doença, né? É a doença. A minha mãe, por várias vezes, eu percebo que ela ainda está ali. Isso que você fala de... Eu vou voltar uma pergunta, desculpa, mas que você falou de momentos que eu estou com ela. No ano novo, como não tem cuidador, né? É muito difícil. E os cuidadores que trabalham lá em casa, eu gosto realmente de liberá-los. A gente leva ela lá para casa, todo ano novo, todo Natal. E, e aí ela dorme, às vezes a casa tá cheia e tal, e ela dorme comigo na minha cama, no meu quarto. Meu marido vai dormir em outro lugar. E no último Réveillon, eu lembro que eu deitei e minha mãe tem uma mania, como toda mãe, né? Que você não tá com casaco, você tá com o pé descalço, minha mãe... E a primeira coisa que ela pergunta quando me vê é se eu comi e tal. Mas ela me cobriu. E eu... Gente, aquilo foi, assim, a melhor entrada de ano, porque ter a minha mãe nessa situação, ainda cuidando de mim, mostra que ela ainda tá ali, né? Mãe é sempre Ela mãe, né? ainda tá ali. E... Então, são momentos como esses, e eu tento passar isso, voltando à sua pergunta sobre como trazer empatia para os cuidadores, eu conto. Eles precisam entender a situação, quer Eu dizer, mas está conto. repetindo a mesma coisa toda hora. É, Mas a situação é essa. Eu preciso que você tenha esse entendimento, porque foi o que a gente comentou sobre paciência, tolerância, isso. humor E amor, né, e Lívia? amor. E Exato. amor. Eu sempre falo para os cuidadores, né, que a linguagem do amor, ela nunca é perdida,
né? Eles podem estar totalmente, parece que eles estão desligados, mas o amor, né? Eu tenho uma experiência de uma paciente que ela estava numa fase, ela já estava numa fase muito grave da doença, né? Ela não reconhecia mais ninguém, olhinho só aberto, e todas as vezes que ela chegava ao consultório, eu sempre, desde o diagnóstico, fase inicial, a gente acompanhou toda, até essa fase mais grave, né? Sim. E ela estava na UTI. E eu cheguei lá, e sempre que ela chegava no consultório, eu beijava, passava a mão no rosto dela e falava: que pele maravilhosa, é um pêssego. Eu falava: é um pêssego, e beijava, sempre, desde da avaliação. E ela estava lá, na UTI, olhinho fechado, e as enfermeiras falaram: não, ela não responde nada mais. E eu sempre vou, né? Eu sempre vou, sempre estou presente. E aí eu cheguei lá, passei a mão no rosto, e aí dei um beijo, a pelinha de pêssego que eu amo. A lágrima desceu. Nossa. Nossa. E aí a enfermeira ficou impactada e falou assim: não, eu tenho que chamar o marido, não é possível. Ela deu uma resposta, né? Sim. Então, eu sempre falo, gente, o amor é a chave que abre todas as portas. Eu falo isso para os cuidadores. Ame, sabe? Ela não faz isso porque ela com consciência, ela não tem consciência. Existe uma doença que é quem está respondendo por esse comportamento. Ame, abrace, sabe? Está muito agitada, senta do lado. Sim. Fica com ela vai se acalmar. Eu sempre abraço, sabe? Sim. Eu abraço, eles se acalmam, aí eu sento junto, eu dou água, sabe? Eu saio com eles, eu ando, a gente faz muito esse trabalho fora, né? Lá, então a gente vai à padaria, a gente toma, é um trabalho mesmo de atividades de vida diária. Então, não é um trabalho ali de treino, vamos fazer esse joguinho, não. É um trabalho de vida, né? Então, assim, eu acho que é muito importante que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, né, Lívia, possa entender o quanto é importante você estar por inteiro, né? Por isso que a saúde mental é essencial. Se cuidem, né? Que os familiares possam se cuidar, possam dividir tarefas, né? Para que eles possam, como a Lívia fala, eu estou com a minha mãe, eu estou por inteira, né? Eu estou ali para ela, né? Se você ficar meia hora, esteja com ela, né? Ela pode não lembrar que você é o filho, mas você sabe que ela é tua Ela mãe. exatamente. Muitas vezes eu acho que o cuidador, se é da família, fala, eu já ouvi isso, mas ela não vai lembrar. Não, mas naquele momento ela vai curtir. Vai viver. Não adianta celebrar o Natal. Adianta. Adianta, sim. É muito importante. Então, E agradeçam por celebrar. Exato. E para os cuidadores contratados, eu acho que é isso que a Vera está falando. Quando está agitado, não é hora de dar estímulos, mas quando está ali meio quietinho, só vendo televisão, leva lá embaixo no prédio para tomar um sol. Então, isso que eu tive que conversar muito com eles, porque o mais, vamos dizer, tranquilo e o mais seguro, não é nem tranquilo, o mais seguro para eles, que minha mãe não iria cair, que não tinha risco, etc., é deixar ela sentada. Mas é o pior para ela. Eu preciso que ela tenha estímulos. Então, ela tem fisioterapia 2 vezes por semana. Eles descem com ela vai no cabeleireiro, ela faz a unha. Ótimo. Aí ela olha para a unha e fala, não tá feita, então vamos de novo fazer a unha, sabe? Ela tem que ter estímulos. Lá em Santos tem uma banda que toca, é gratuito, no calçadão da praia, aos domingos, e tá lá a terceira idade toda, obviamente, né? Não no caso da minha mãe, que já está com cadeira de rodas, mas eles estão lá dançando. E ela adorou vê-los dançando, apesar dela não conseguir. Ela até levantou um pouquinho e quis um pouquinho. Então, são estímulos que para ela
Isso, no dia seguinte ela está sorrindo. Teve um dia, eu tenho no meu celular uma playlist que é para ela, chamada Mãe. E são só as músicas que ela gosta, várias, né? Várias músicas que ela gosta. Quando ela tá no carro comigo, eu ponho aquela playlist. Nossa, mas que rádio boa, eu adoro essa música. Pois é, mãe, tá tocando a rádio que você Só gosta. sequência boa. Só sequência boa. Então, eles vêm pelo exemplo. Se o familiar der estímulos, os cuidadores profissionais, se você tiver, vão seguir o exemplo. É isso Senão é questão de trocar, realmente, né? Não tem como. Agora, Vera, na sua visão, um outro ponto importante a gente abordar, como o cuidador deve administrar dentro da sua cabeça e do emocional o fato de que o quadro do idoso é irreversível? Então, esse também é um trabalho. Então, quando a Lívia traz a terapia. É muito importante, porque é preciso trabalhar essa relação anterior, essa finitude. É importante trabalhar a finitude, né? Porque eles vão se despedindo da gente a cada dia, né? Eles vão esquecendo. E trabalhar a finitude é muito importante, né? É muito importante para todos nós. Mas quando a gente tem um pai, né? E eu também quero trazer aqui meu depoimento. Eu tenho meu pai que tem demência vascular e mora no Ceará e eu não posso estar lá, eu não posso fazer o que você fez, mas eu posso estar com ele. Todo domingo a gente toma café juntos. Então, eu estou aqui, ele está lá, né? E a gente toma café juntos, entendeu? E a gente vai conversando e... Você faz videochamada? É, Que, olha só, a tecnologia, como pode e ajudar em você situações sabe, como essa Eu de faço também. aproximar, Eu né? faço também. a gente faz videochamada. Hoje está mais grave, mas no início eu fazia todo esse trabalho, né, de reabilitação junto com ele, né, por videochamada. Assim, e com a minha mãe também. A minha mãe não tem demência, mas também já tem 85 anos e tem a parte motora dela é o que está tá mais acometida. Mas ele tem, sabe, assim, e ele brinca, e ele fala, e ele pergunta onde eu estou, né, quando eu vou vê-lo, né, mas assim, é muito importante, a gente pode estar presente, Pode. né, a gente pode estar presente. Mesmo Então, à distância. mesmo, ele está lá em Juazeiro, né, no Ceará, e eu estou aqui em São Paulo. Todos os domingos a gente toma café junto. Muito bom para quem estiver vendo e escutando e tiver à distância. Olha aí o exemplo. Posso trazer um ponto aqui que agora é interessante, porque eu acho que para nós, cuidadores ou coordenadores de cuidadores, que é o cuidador mor, vamos dizer assim, você se cobra para estar lá todos os dias, né? No meu caso, morando na mesma cidade. Caramba, eu não fui ver minha mãe. Caramba, eu não fui ver minha mãe. E a terapia me trouxe que tá ok. Eu não preciso passar na casa da minha mãe todos os dias. A vontade é essa. Mas às vezes eu estou exausta, porque eu trabalhei, porque eu cuidei da casa, porque eu fui no supermercado, porque, enfim, por inúmeros motivos, né? E tive alguma questão médica, não sei. E essa saída da telechamada, né? Da chamada por vídeo, é sensacional. A minha mãe sente como se eu estivesse lá. Oi, minha filha, que bom. Eu tô com saudade. E ela fala e ela conta. E você já desceu? Ela agora está na fase que ela não consegue encontrar as palavras, né? Eu tô parecida, mas no meu caso é a menopausa mesmo, eu acho. Mas ela não acha as palavras para contar. Fizemos E um aí- bom podcast sobre menopausa, tá? Olhem, Na já primeira vou temporada olhar, do já Burn vou olhar. Upcast. Estou interessada. E a minha mãe, eu vejo o quanto ela fica feliz por eu ligar. Não é que eu vou só passar a ligar, mas me dá um fôlego como cuidadora, acho que a palavra é essa, para eu falar, ok, ela ficou feliz com a ligação, amanhã eu vou.
sabe? Uhum. Porque não dá, é impraticável todos os dias. E a gente tem essa cobrança morando próximo, né? Morando longe, você também tem uma cobrança, não de Sim, estar lá todos os dias, sim. mas de viver o máximo que você É. conseguir. Mas morando perto, eu falei assim, gente, eu não. Como é que eu dou conta disso? E a minha terapeuta falou: é simples, você não dá. Você não vai dar conta. Então, usa de outros artifícios, como ela Uhum. me ensinou que para viajar eu não preciso, eu posso ir jogar um buraco na casa de um amigo, eu vou relaxar, né, também. Então, Vera, e para quem está passando por todo esse processo agora, qual conselhos ou recomendações você daria sobre manter a saúde mental? Manter a saúde mental é muito importante. O autocuidado. Uhum. Autocuidado, né? Amigos, né? Então, buscar mesmo, sabe? Fazer check-ups encontrar amigos, ir a um cinema, ir ao parque. Vai ao parque, fazer caminhadas. Uma vez por semana, tira um dia para você, para fazer coisas que você gosta, que te dão prazer, né? Nunca negligenciar o autocuidado. Entender que você não pode tudo, é o que a Muito bom. Tem, Lívia tem que ficar traz. batendo nessa tecla. tem. Nós não somos super, super, super. Nós não somos. Nós somos humanos. E se a gente tentar ser super, a gente vai adoecer. A gente não vai conseguir minimamente ficar com as pessoas que a gente ama. E nem conosco mesmo. Então, não é possível ser super. A gente é humano. Considerar que somos, sim, que precisamos de ajuda, né? Pedir ajuda. Pedir ajuda. Exato. Isso é muito Nossa. importante, pedir ajuda. Eu não dou conta. É. Eu não tô reconhecer E que eu não dou acontece conta. isso. Tá Exato. tudo bem, é muito importante, né? E pedir ajuda, e eu acho que o mais importante, aceitar ajuda, né? Aceitar. Porque Uhum. muitas vezes a ajuda vem. Eu fico com ela, né? Às vezes é uma amiga, não, vai ao cinema, eu fico com a tua mãe, eu fico aqui, a gente vai brincar, a gente vai jogar buraco, a gente vai... Exato. Não. Porque se eu sair, vai que ela caia. E aí ela cai com você. Sabe por quê? Porque você está exausto. É. Às vezes a gente pensa que tem que viver com a capa do super-homem ou com o bracelete da Mulher Maravilha, e a gente não é assim, a vida não é assim. Não é. Não. Não é. Então, muito boa a tua fala de vocês, na É. verdade. E Lívia, que aprendizados você tem extraído dessa experiência que você pode compartilhar agora com quem está passando por esse mesmo processo? Eu acho, o primeiro é esse, que nós não damos conta de tudo, né? E que a gente realmente precisa de uma rede de apoio. Seja marido, não pode ter vergonha de pedir se você é casada, né? Ajuda o seu marido. Óbvio que no caso da minha mãe, por mais que ele ofereça, tem horas que não dá, né? Minha mãe vai se sentir envergonhada e tal. Uhum. Mas no que ele puder ajudar, por que não, né? Ele já saiu no 31 de dezembro para comprar fraldas. Eu estava morrendo de vergonha, mas eu aceitei e ele é meu marido. Então imagina a dificuldade que a gente não tem para pedir para um amigo, para um vizinho, para um colega, mesmo sendo do grupo de apoio lá do Estamos Aqui. Não tenha vergonha mesmo de pedir ajuda. Tentar encarar com a máxima leveza possível. Eu acho que isso foi das melhores decisões que eu tomei. É uma assertividade com leveza. Assertividade com leveza. Isso precisa ser tratado. Não é enfraquecimento de memória porque está idosa, porque senão todos os idosos teriam aquele problema de memória. Não é. Se for, vamos deixar o médico dizer, mas vamos investigar. E isso é uma coisa que eu aprendi da minha mãe. Não, se tem alguma coisa, vamos olhar. Tem uma frase muito especial que eu queria trazer nesse ponto de um chefe meu que ele falava: problemas não envelhecem bem. E é exatamente isso. Se você deixar esse problema para ver, para tratar, para diagnosticar lá na frente, vai ser um turbilhão que vai te atropelar e você não vai saber. Então, haja logo no início, seja assertivo,
seja leve e, acima de tudo, respeite aquela pessoa que ainda está ali. Ainda está ali. Ela pode estar enfraquecida, não entendendo, com cognitivo ruim, mas ainda é seu pai, ainda é sua mãe, da sua sogra, ainda é quem quer que seja, né? Respeitar a história daquela pessoa. Acho que é isso. Perfeito. E agora, meninas, eu convido vocês para uma dinâmica, um quadro dentro do Burn Upcast, que é a Sessão Sinapse, onde vou fazer, é um bate-bola entre nós. Vou fazer algumas perguntas, vocês respondem com 1, 2 palavras. Qual a palavra-chave para enfrentar essa situação com equilíbrio e saúde mental? Leveza. Autocuidado. O que o cuidador mais precisa receber das pessoas em volta é? Empatia. Suporte. Muito bom. Envelhecer é? Ter vivido. É um privilégio. Nossa, eu gostei muito das respostas. Essa era uma pergunta que era até difícil responder em 1, 2 palavras. Vocês foram muito bem, muito bom. bem. Bom, a conversa de hoje foi muito esclarecedora. Vocês compartilharam conhecimento, experiências, vivências e com certeza, e esse é o foco do nosso podcast, vão influenciar, impactar e ajudar muitas pessoas que com certeza se identificaram com tudo que foi dito aqui e dessa maneira vocês também vão ajudar inúmeras outras pessoas. Vera, eu até queria que você comentasse um pouquinho sobre o serviço que você tem dentro da faculdade, né? Um serviço especializado para idosos com Alzheimer. Como que a população tem esse acesso também? Nós somos fazendo o SARI, o Serviço de Atendimento e Reabilitação ao Idoso. Ele faz parte do Centro Paulista de Neuropsicologia, que é da Universidade Federal, né, que é a Escola Paulista de Medicina. Então, faz parte do Departamento de Psicobiologia e é fomentado pela Associação de Fundo Incentivo à Pesquisa. É um serviço no qual nós trabalhamos com pesquisa, ensino e atendimento e assistência. As pessoas chegam até nós, né, por e-mails. Eu vou deixar aí o endereço. Tem também o nosso, tem o Instagram, onde vocês podem entrar, entender como é Vamos esse deixar aqui na trabalho. telinha todas as informações. Eu vou deixar com todas as informações como vocês podem chegar até nós e lá é feito avaliação neuropsicológica para diagnóstico diferencial e encaminhado para uma das pesquisas. Essas pessoas que são avaliadas, depois da avaliação, tem um outro momento que é do trabalho não farmacológico, que é a reabilitação neuropsicológica. A reabilitação neuropsicológica ela é feita com o paciente e com a família. Então, enquanto o paciente está sendo tratado por uma equipe, né, fazendo e a gente trabalha com atividades de vida diária. A família está recebendo suporte. E a gente isso é feito uma triagem, né, de qual momento o serviço está. Naquele momento, a gente precisa de pessoas com demência na fase inicial, ou pessoas saudáveis, né, que nós também atendemos para fazer avaliação e encaminhar para algum projeto, ou pessoas com declínio cognitivo leve, que ainda não tem a doença, mas já tem uma alteração e pode vir a converter. Então, essas pessoas são avaliadas e encaminhadas para o trabalho não Tem farmacológico todo um posteriormente. trabalho também de prevenção, detecção precoce. Muito bom, perfeito. Temos toda a orientação. A gente faz a gente faz seminários, né, para orientar no que diz Informação, respeito a educação. isso, né, de prevenção, orientação e cursos para cuidadores. É tudo gratuito, né? Cursos para cuidadores, para profissionais da área de saúde.
Então, tudo isso é fornecido, oferecido pelo Serviço de Atendimento e Reabilitação ao Idoso, da Muito Escola bom, muito Paulista. bom. Obrigado pelas Perfeito. explicações. Meninas, já estamos chegando, finalizando o Burnapcast, e eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, Vera, Lívia, por tudo que vocês nos ensinaram Nós que aqui. agradecemos o espaço. Para mim foi uma honra conhecer a Lívia, Ah, que ela traduz tudo assim. A gente já começou ali né, a nossa interação, porque estar aqui é poder vivenciar junto com a Lívia, né, essa história e poder trazer, né, a informações de que é possível sim tratar, amar, cuidar do familiar cuidador, e dos cuidadores que não são familiares e dessa pessoa que a gente tanto ama. perfeito. Perfeito. Obrigado, meninas. Obrigada. E chegou o momento do quadro dentro do Burnapcast, que é a sessão Cabeça Cheia. Vamos receber uma pergunta de alguém de fora e essa dúvida pode ser a sua também e a resposta a maneira como te ajudar. Roda a vinheta, sessão Cabeça Cheia. Eu nunca tive uma relação boa com meu pai, mas de um tempo pra cá eu me vejo no lugar de estar cuidando dele. Eu queria saber como que eu consigo ter um equilíbrio entre a razão e a emoção para atender as necessidades dele, mas também não me anular e não fazer com que a situação dele desconfigure toda a minha vida. É complexa essa pergunta, doutora Vera. Com a palavra especialista. Em primeiro lugar, né, essa pessoa, né, não tive uma boa relação, né, só que hoje essa pessoa, o teu pai, a tua mãe, né, o teu esposo, né, a gente tem alguns casos, eh, ele não pode mais pagar essa conta, né? Essa conta não dá mais para ser paga. Então, vamos buscar ajuda psicológica, né? Para que a gente possa ter aí essa compaixão, amor, né? Para cuidar dessa pessoa. É muito importante, né? E, assim, já tive alguns casos como esse, e eu sempre falo: "É impossível? Olha, Vera, não consigo mesmo, eu não estou conseguindo, é muito maior do que eu". Então Uhum. vamos pensar juntos? A gente pode pensar, em delegar, então a gente pode cuidar, supervisionar o trabalho, né, dessa pessoa, do meu marido, do meu pai, da minha mãe. Posso ratear com meus irmãos, pensar assim: "Olha, eu posso, no dia de que eu tenho que cuidar, eu posso, ajudar a pagar a um cuidador. Uhum. Eu vou sim supervisionar, eu posso fazer outras, né, outra parte porque a gente precisa respeitar, né, o outro, né, a gente precisa respeitar, né. E, realmente tem, alguns casos que não é possível mesmo. São traumas muito profundos, né? Importantes, e o que Talvez também nem foram trabalhados no que não passado, foram né? trabalhados, e naquele momento você se depara com o cuidar, né? Cuidar dessa pessoa. Então, eu sempre oriento, vamos para terapia. Mas antes disso, eu converso muito, eu sento, eu entendo o que está acontecendo ali, né? Sabe, eu caminho junto para que a pessoa possa tomar essa decisão, né? Então, é preciso cuidar, não posso negligenciar, né? Não dá para negligenciar os cuidados. E também é impossível cuidar, porque muitas vezes né, o inconsciente fala muito mais alto e ao invés de cuidar, pune. Então, vamos pensar juntos, vamos pagar alguém para cuidar, né? Mas vamos tratar isso, não vamos colocar embaixo do tapete. Vamos para terapia, vamos entender o que aconteceu, porque eu sempre caminho com essa pessoa na busca do perdão. Porque quando você perdoa,
né? E não é fácil. Não é Mas fácil. quando isso, né? Quando você realmente consegue trabalhar essas questões de forma muito internas, dessas questões internas, e elaborar, né? Você consegue liberar esse perdão, né? Perdão é amor, né? Perdão é amor. Primeiro você, esse ganho, e quem ganha primeiro é você que perdoou. Porque, né, tudo aquilo que fica parado vai ter um impacto na nossa saúde mental imenso, né? E aí você vai ficar, e aí isso você vai ter, eu não sei porque eu desenvolvi pânico. Eu não sei, uma depressão. Vamos buscar, né, esse entendimento, vamos fazer esse mergulho desse autoconhecimento para que a gente possa chegar a esse momento do perdão, né? E poder também pensar em alternativas, mas nunca negligenciar o cuidado. Nunca abandonar, né? É, Até porque depois que a pessoa se vai, a melhor coisa que você tem é poder botar a cabeça no travesseiro e falar, eu Isso é cuidei, verdade. de alguma forma ou de outra, é, quem quer que seja, é verdade. qualquer que tenha sido passado. Bom, É verdade. perfeita explicação e estratégias. Saúde mental e tudo que pode contribuir para a sua. Esse é o nosso foco. É interessante como a gente vê muitas pessoas passarem por essa situação, mas parece que nunca estamos preparados para o envelhecimento de quem amamos. Essa é a verdade. Por isso, vamos cuidar bem da cabeça, da saúde psicológica e emocional. Só assim a gente multiplica recursos para cuidar bem dos outros e de nós mesmos. Sigam nossas redes sociais, o @burnup.life, e te encontro no próximo Burn Upcast.